Fala aí pessoal, Barreto aqui na área com mais um vídeo, e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o fundo imobiliário GALG11, que é o fundo Guardian Logística, um fundo de logística de base 10 e que vem chamando a atenção de muitos investidores iniciantes, porque além de pagar um bom dividendo para um fundo de tijolo, ainda é um fundo de base 10. E o que eu quero destacar nesse fundo hoje é que na minha estratégia de preço teto, esse fundo hoje está muito barato, tá? Tá bem barato com relação à minha estratégia, a minha forma de precificar um fundo imobiliário. E eu vou mostrar para vocês. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo e diz para mim nos comentários aí se você tem ou não tem cotas do GALG11 na sua carteira de investimento. E se liga só, hoje eu vou gravar desse jeito aqui, tá? Aparecendo aqui no cantinho, espero que não atrapalhe nada que vai aparecer no vídeo. E quero pedir para vocês dar opinião de como é que tá a imagem desse vídeo, tá? Eu estou usando outro programa aqui para gravar a tela, vamos ver se melhora um pouco a qualidade da imagem aí, porque eu não tenho gostado muito do resultado dos últimos vídeos. Vamos ver se dessa vez melhora. Bom, sem mais delongas, sem mais enrolação, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre o fundo imobiliário GALG11, que é o fundo Guardian Logística, o fundo de logística da Guardian. Muita gente conhece já essa gestora. E é um fundo que se destaca pelo dividend yield alto para fundo de tijolo, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está aqui com a cotação na casa dos R$ 9,11. Tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 10,79% e está num PVP de 1. PVP que diz para a gente se a gente está pagando caro, barato ou se a gente está pagando o preço justo pelo patrimônio daquele fundo imobiliário. Nesse caso aqui, como está em 1, quem está comprando hoje está pagando o preço justo desse fundo, o quanto ele realmente vale. Se o PVP estiver acima de 1, 1,3, 1,5, 1,10, você vai estar pagando um pouco mais do que esse fundo realmente vale, ou qualquer outro ativo, né? E com PVP abaixo de 1, 0,9, 0,8, 0,95, então você vai estar pagando um pouco de desconto pelo patrimônio desse fundo imobiliário. Esse fundo tem uma liquidez de mais de R$ 1 milhão em negociações por dia, tá? Bem interessante. E se a gente olhar aqui num gráfico de cotação, eu não gosto de olhar o gráfico aqui do Investidor 10, porque eu acho que tem umas informações meio erradas aqui nos gráficos. Se a gente der uma olhada aqui, ó, nos últimos 6 meses, ele vem se valorizando um pouco mais de 5%. Nesse ano tá com uma pequena perda de 1%, tá? E de um ano para cá também está perdendo um pouco. Saiu aqui da casa dos R$10, 9 e pouco. Hoje está também aqui nos 9,11. Então uma pequena desvalorização, mas para quem tem foco em dividendo, pode ser uma oportunidade. Ainda digo mais, ó, teve um momento que ele chegou a R$ 8,14 aqui. Então quem comprou fez um excelente negócio. Olha só a valorização que teve só nesse período aqui de março para cá. Lembrando, não é recomendação, tá? Então vamos dar uma olhada em um pouco mais de informações desse fundo. Depois a gente entra no relatório para ver algumas informações sobre os ativos dele. Esse fundo hoje conta com mais de 64 mil cotistas, cresceu bastante a base de cotistas dele. O último rendimento que ele entregou aqui de 0,08, ele vem sempre entregando 0,08, né? Tem uma taxa de administração aqui que varia de 0,95 a 1% ao ano sobre o patrimônio líquido. Olhando ele em comparação, ó, com outros ativos do mesmo tipo e segmento, a gente vê que ele está com um PVP um pouco acima dos outros, ele está um pouco mais caro do que a média, né? O dividend yield dele também é bem mais alto do que a média dos outros ativos do mesmo tipo e segmento. E o patrimônio líquido dele também é um pouco maior, tem muitos fundos pequenos aí. Aqui está 526 milhões porque não está contando a alavancagem que esse fundo tem. Se a gente for fazer uma comparação aqui, ó, do GALG11, tem aqui no site do Investidor 10, entre o GALG11 e o CDI, a gente vê que ele vem perdendo para o CDI, principalmente por conta da valorização negativa que esse fundo teve, tá? Vem caindo enquanto o CDI rendeu 23% nesse período. De 2 anos o GALG11 só rendeu 4,95%. E com relação aos dividendos, como a gente consegue acompanhar, esse fundo vem pagando bom dividendo a 0,8 já há muito tempo. Ele paga sempre esse dividendo aí, dá pra gente ficar bem tranquilo que é um dividendo bem previsível. E já há bastante tempo ele vem conseguindo entregar esse retorno bem bacana para quem é cotista. A gente pode ver que o dividend yield dele está em 10,79, né, dos últimos 12 meses, e a média dos 5 anos. Esse fundo ainda não tem 5 anos de negociação, mas a média desde quando ele começou está em 8,62. Hoje o GALG11 conta com 5 imóveis aqui, ó, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e Bahia. E os imóveis são esses que estão descritos aqui embaixo. São poucos imóveis, tá? Mas imóvel de qualidade, também são poucos inquilinos. Se eu não me engano, 4 ativos aqui, só tem 2 inquilinos, 2 em cada um. Cada um desses 2 inquilinos ocupa 2 desses ativos. Então fica um para Souza Cruz, 2 na BRF e é Liquid também com 2 ativos do GALG11. Então ele é um pouco concentrado com relação a inquilinos, mas são inquilinos de qualidade e os ativos também são de muita qualidade. Mas vamos lá, chega de enrolação, deixa eu entrar aqui na calculadora, vamos fazer uma cálculo aqui bem bacana para mostrar para vocês por que eu digo que hoje ele está barato na minha visão, tá? Na minha estratégia. Por quê? Eu aceito receber pelo menos
8% de dividendos de fundo imobiliário de tijolo. No caso do GALG 11, como ele tem uma alavancagem bem alta, que no relatório eles dizem que é uma alavancagem que está controlada, é bem tranquilo. Como é um fundo alavancado, eu prefiro um pouco mais de dividendos, dividendo pelo menos de 9, 9,5% por aí. Mas vamos considerar aqui os 8%. Considerando um dividendo de 8%, esse fundo vem pagando sempre 0,08% em dividendos. Como é que você vai saber se o fundo está caro ou barato? Você tem que pegar o dividendo que ele paga. Esse dividendo aqui é um dividendo recorrente, tá? Ele vem pagando esse dividendo. Você vai anualizar esse dividendo. Como é que vai fazer isso? Vai multiplicar isso por 12. Você vai saber quanto que esse fundo paga ao ano. Então, ó, 0,96 ou 96 centavos no ano. Como é o fundo de base 10, é um dividendo bem interessante. Então, 96 centavos no ano. E para eu saber o preço máximo que eu posso pagar nesse fundo para receber meus 8% de dividendos, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por 8%, ou 0,08. Então, eu vou chegar no meu preço máximo ou no meu preço teto, que é o máximo que eu posso pagar para garantir 8% em dividendos do GALG 11. Então, meu preço teto nele em 8% de dividendos seria de R$12. Então, como ele nesse momento está 9,10, ele está de graça. Se eu fosse colocar esse fundo em carteira hoje, eu estaria pagando muito barato nele, eu ia ter uma margem de segurança muito grande, de quase R$3. Mas como eu falei, esse fundo tem uma alavancagem bem feita. E sempre quando o fundo faz uma alavancagem bem feita, isso gera um pouco mais de valor pro ativo, como a gente vê aqui no GALG 11. Vamos dizer que essa alavancagem aí, no final, esse fundo acaba diminuindo um pouco o dividendo para 0,07. Vamos considerar que ele paga 7 centavos. Se eu multiplicar isso por 12 para anualizar, né, e dividir também por 0,08, recebendo 8%, considerando 7 centavos que ele vai pagar no mês, olha só que incrível, cara. Ainda chego num preço teto de R$10,50. Então, mesmo eu considerando um dividendo menor, por causa dessa alavancagem, o GALG ainda está muito barato na minha estratégia. Olha só, R$10,50. Se ele pagar 7 centavos por cota, eu ainda vou estar recebendo muito dividendo nesse preço aí. Então, como vocês viram aí, mesmo considerando o dividendo bem baixo, esse fundo ainda me pagaria um excelente dividendo. Eu ainda teria nesse fundo uma margem de segurança bem interessante. Deixa eu abrir um pouquinho o relatório para a gente ver algumas informações a mais desse fundo aqui. O relatório eu vou ter que abrir aqui pelo site do Status Invest, tá? Porque lá no Investidor 10 eles não colocam os relatórios dos ativos. Se coloca, eu não acho. Quem souber como acha lá, me ajuda aí. É o fundo da Guardia Gestora, né? Vamos dar uma olhada aqui. Algumas informações bem bacanas que eu não falei, ó. Como eu não destaquei lá que tem aqui, ó. Esse fundo cobra também uma taxa de performance. Fundo de tijolo cobrando taxa de performance é diferente, né? Então vamos lá. Cobra uma taxa de 20% sobre IPCA mais 6. O resultado que eles conseguirem entregar aí acima de IPCA mais 6% vai ser cobrado 20% em cima desse resultado. É uma taxa de performance que esse fundo tem. Tem gente que gosta de taxa de performance para fundo de tijolo, mas tem gente que não gosta, né? Nesse momento ali tem os prazos médios de contrato ainda para acabar de mais de 9 anos, então bem tranquilo, 0% de vacância, 5 ativos, como eu falei com vocês, vem pagando 0,082 centavos, tá? Não é nem 8, é 8,2, é porque lá no Investidor 10 não mostra o 2. Todo mês, ó, todo mês o gestor gosta de destacar aqui que é o fundo que vem pagando mais dividendos dos fundos de logística da nossa bolsa, tá? Ele tem o maior dividend yield da bolsa com relação aos fundos de tijolo, de logística, né? 100% dos contratos desse fundo aqui são atípicos e o reajuste dos aluguéis é indexado aqui ao IPCA. E como eu havia falado para vocês, ó, esse fundo tem essa alavancagem ó, de mais de 373 milhões, é um passivo desse fundo, e nesse mês a gente vê uma parada diferente, ó. Razão da dívida do fundo passou de 40% do patrimônio do fundo essa dívida. Então, como eu falei já em um vídeo que essa dívida estava crescendo, teve gente que comentou aí que não estava. Então, olha só, se você olhar lá nos informes mensais, você vê que essa dívida realmente é de mais de 40%, mas no relatório eles sempre traziam essa dívida como 38%. Olha só que dessa vez eles realmente colocaram a dívida aqui no valor que realmente é. Interessante isso. Dessa vez eu gostei da atitude da gestão. Bom, no mais, o que a gente tem para falar sobre esse fundo é isso. Um fundo que paga bastante dividendo, um fundo de tijolo e base 10, que geralmente o iniciante gosta muito dessa combinação, né? E como eu mostrei para vocês, na minha estratégia de precificação de fundo imobiliário de tijolo, ele está bem descontado. Então diz para mim como é que você faz para saber se um fundo de tijolo está barato ou não. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!